Desde o início dos tempos, um povo foi escolhido. Mas junto com a promessa, veio também o peso da perseguição. Faraós os escravizaram. Reis os expulsaram. Nações inteiras tentaram apagá-los da terra. E mesmo assim, eles continuam existindo. Por quê? Porque o povo judeu, o mesmo que deu ao mundo a Bíblia, os profetas e até o Messias, se tornou alvo do ódio mais persistente da história humana. Hoje, você vai entender a origem do antissemitismo e como esse ódio atravessou séculos, impérios e religiões. Até os dias de hoje, fique até o fim, porque a resposta final pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé, a história e o mundo. Capítulo 1. O início. Um povo escolhido. Tudo começa há mais de 3.000 anos, com Abraão, o patriarca chamado por Deus para deixar sua terra e dar origem a um povo separado. Desde esse momento, Israel foi diferente. Enquanto outros povos adoravam deuses múltiplos, eles adoravam apenas um Deus invisível. Essa diferença espiritual e cultural já os tornava alvo de desconfiança. No Egito Antigo foram escravizados. O faraó temia seu crescimento e decretou a morte de seus filhos. Mesmo assim, Moisés os libertou e nasceu ali a identidade de um povo que sobreviveria contra toda a lógica. Mas essa escolha divina também trouxe inveja e rejeição. Outros povos os viam como arrogantes, os preferidos de Deus. Essa semente de ódio germinaria ao longo dos séculos. Capítulo 2. Babilônia e Pérsia, o povo sem terra. No século VI a.C., Jerusalém foi destruída e o povo judeu levado cativo para a Babilônia. Lá, aprenderam a viver longe da terra prometida, mas mantendo sua fé. E isso novamente os destacou. Enquanto os babilônios se adaptavam aos deuses locais, os judeus mantinham o sábado, as leis e a circuncisão. Isso os tornava diferentes e, para muitos, suspeitos. Na Pérsia, essa tensão atingiu seu auge na história de Ester, quando Hamã tentou exterminar todos os judeus. O plano falhou, mas deixou claro: o ódio contra esse povo já era algo espiritual e sistemático. Capítulo 3. O Império Grego e Romano. Com Alexandre, o Grande, e depois Roma, o mundo se tornou helenizado. Os judeus, porém, resistiram à assimilação. Rejeitaram os deuses, recusaram-se a adorar o imperador, e isso irritou os poderosos. Em 70 d.C., o general Tito, de Roma, destruiu o templo de Jerusalém. Milhares foram mortos e os sobreviventes espalhados pelo mundo. E a partir daí nasceu a diáspora judaica. Sem pátria, os judeus passaram a viver entre nações que nunca os aceitaram totalmente. Roma os via como rebeldes, o mundo pagão como obstinados, e o mundo cristão que nascia começava a vê-los como o povo que rejeitou a Cristo. E aqui começa uma das páginas mais sombrias da história. Capítulo 4. A Idade Média, o peso da cruz. Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, a narrativa mudou, mas o ódio permaneceu. Agora os judeus eram vistos como os assassinos de Cristo. Durante séculos, sermões e concílios reforçaram essa ideia. Foram proibidos de possuir terras, obrigados a viver em guetos, marcados com símbolos nas roupas. Nos tempos das cruzadas, foram massacrados por multidões que marchavam em nome de Deus. Milhares foram mortos apenas por se recusarem a se converter. O sangue dos inocentes manchou a fé que pregava o amor. E nas sombras da religião, o antissemitismo ganhou novas formas. Capítulo 5. A Inquisição e as expulsões. No século XV, a Espanha e Portugal, berços do catolicismo, decretaram: ou se convertem ou partem. Foi o início da expulsão dos judeus sefarditas. Famílias inteiras fugiram. As que ficaram viveram sob o medo constante da Inquisição. Muitos se converteram à força, mas secretamente mantinham suas tradições. Eram chamados de judaizantes e, quando descobertos, queimados vivos. A fé judaica foi perseguida como heresia, e o ódio, agora institucionalizado, tornou-se lei. Capítulo 6. O dinheiro e a culpa.
Durante séculos, os judeus foram proibidos de exercer profissões comuns. A igreja os impedia de possuir terras. Restava a eles o comércio e os empréstimos, uma das poucas formas de sobrevivência. Com o tempo, isso alimentou outro estereótipo, o do judeu rico, ganancioso e manipulador. Mas a verdade é que eles apenas se adaptaram ao que o mundo os permitia fazer. Mesmo assim, o preconceito econômico se espalhou, preparando o terreno para o que viria a seguir. A perseguição moderna. Capítulo 7, o século XIX e o nacionalismo. Com o iluminismo e o surgimento dos Estados-nação, veio uma nova forma de antissemitismo, o racial. Agora, os judeus não eram odiados apenas pela religião, mas pelo sangue. Surgiram teorias pseudocientíficas que os classificavam como raça inferior. Jornais, panfletos e movimentos políticos começaram a usar os judeus como bode expiatório para crises econômicas e sociais. E dessa mistura tóxica nasceu o solo onde germinaria o horror do século XX. Capítulo 8. O Holocausto. O ponto mais sombrio, entre 1933 e 1945, sob o regime nazista, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração. Mulheres, crianças e idosos, apenas por serem judeus. O Holocausto não foi um episódio isolado, foi o ápice de um ódio que vinha crescendo há milênios. Hitler apenas deu forma moderna a algo muito antigo. E o mundo inteiro viu o resultado do preconceito quando deixado sem limites. Capítulo 9. O renascer de Israel. Em 1948, após 2000 anos de exílio, o povo judeu voltou à sua terra. O Estado de Israel nasceu, e com ele a promessa antiga se cumpriu. O Senhor trará de volta o seu povo à terra que prometeu a seus pais. Mas mesmo hoje, o ódio não cessou. Conflitos, atentados e discursos de negação ainda ecoam. O antissemitismo reaparece disfarçado de política, ideologia ou sarcasmo. Mas o veneno é o mesmo. E a pergunta permanece: por que o mundo continua odiando um povo que apenas quer existir? A história mostra que o antissemitismo não é apenas político, nem social. É espiritual. Desde o princípio, há algo nas trevas que tenta destruir o que Deus escolheu. Israel sobreviveu a impérios, perseguições e holocaustos, e ainda está aqui. E talvez, no fim, essa seja a maior prova de que a promessa feita a Abraão continua viva. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. Se você chegou até aqui, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Porque a história que o mundo esquece é a que mais precisamos lembrar.